filosofia de Platão, ela centraliza o seguinte: quem deve exercer o poder e como esse poder deve ser exercido. Preste bastante atenção que Platão, ele defende o poder ser exercido em Atenas por ele. Olha aqui, ele não fala exatamente o poder em Atenas, o governante em Atenas deve ser eu. Ele não fala assim. O que ele vai falar? Existe um profissional que fica pensando na vida. Existe um profissional que fica pensando qual a melhor maneira de se viver. Existe um profissional pensando qual é a melhor maneira de viver em sociedade, qual é a melhor maneira de viver sozinho, qual que é a melhor maneira de governar, aonde que o poder deve estar. E esse profissional é o filósofo. Portanto, você percebe que Platão queria o poder para si mesmo. Notação importante. Platão queria o poder para si mesmo. Na cidade ideal de Platão, olha aqui, vocês lembram muito bem que Platão tem o mundo das ideias, Platão tem essas coisas de idealizar as situações. Mas entenda bem que para Platão a realidade são as ideias. A gente está acostumado a pensar que o que é real é o mundo físico. Mas, para Platão, o que é real é o mundo das ideias. Se você não entender esse conceito básico, dificilmente você vai entender qualquer coisa que Platão vai falar. O que é real são as ideias, a perfeição das ideias. E no plano das ideias existe uma cidade ideal. Existe uma cidade ideal. O que toda cidade precisa ter para ser considerada uma cidade. Porque cada cidade é de um jeito, cada cidade tem um costume, cada cidade tem uma compreensão, uma cultura diferente. Mas todas as cidades têm algo em comum: agrupamento de pessoas, regras. Toda cidade tem algumas coisas de comum, ruas, sabe? Você vai... Eu visitei aquela cidade que tem um poste na rua. Não especifiquei nada, toda cidade tem um poste na rua. Então você percebe que a cidade tem coisas iguais e coisas diferentes. E são essas coisas singulares não, coisas plurais que encontra na cidade ideal. Você elimina todas as singularidades, todas as coisas particulares das cidades e permanece o que todas as cidades têm de igual. Você vai chegando na perfeição da ideia de cidade. E Platão tinha uma cidade ideal. E olha que ideal e ideia é bem parecida a palavra, você percebe que são da mesma raiz etimológica. Na cidade ideal de Platão, você pode separar a população em três. Então, quem quiser tomar nota disso daí,
A cidade ideal, Platão divide as pessoas em 3 grupos. Em 3 grupos. E vamos usar o exemplo do barco para entender esses 3 grupos. O exemplo do barco está no material teórico de vocês, esse exemplo. Quem leu? Levanta a mão, quem leu o material teórico completo? Você leu? Um aluno leu o material completo? Ótimo! Melhor que 0. Um é melhor que 0, né? E vocês vão ver aí o exemplo do barco. Sócrates está dando esse exemplo. Você sabe muito bem que os escritos de Platão, quem fala é Sócrates, isso eu já falei em outras aulas. E Sócrates vai dar esse exemplo do barco. No barco existe aquelas pessoas que estão remando, né? Aquelas pessoas que remam, que faz o trabalho pesado, o trabalho braçal. Tem essas pessoas, né? Essa parte do trabalho braçal é comparada ao corpo. É comparada ao corpo. A parte da alma que quer dizer o corpo. A segunda parte no barco, a gente pode chamá-los de corsários. Aquelas pessoas que vão proteger o barco. Vão proteger o barco. E esses são gente boa de briga. São gente que parte para cima na hora do perigo. Corsários, os guerreiros ali do barco. Você percebe que precisa de muita gente para remar e não precisa da mesma quantidade de gente que rema para proteger o barco, são poucas menos. Essa parte da alma que protege, Platão vai chamar da parte irascível da alma. Aquela pessoa que não tem medo, que age por impulso. Você me chamou de filho da puta, eu te dei um socão na cara sem pensar 2 vezes. Sabe? É bem isso. É bem isso. Você me chamou de filho da puta, eu te dou um soco na cara sem nem pensar. Falou da minha mãe, de jeito nenhum. No meu caso, você me chamar de filho da puta, eu vou perguntar, nossa, você conheceu a mamãe antes ou depois dela cobrar? Então, é bem relativo a ofensa. Mas voltando aqui a Platão, é a parte irascível da alma, aquela parte que te dá um impulso. Freud vai falar sobre isso também, de id, ego, superego. Então, sabe que dentro da filosofia, Platão e Aristóteles é a base, o resto são notas de rodapé. Notas de rodapé, a gente sempre começa em Platão e Aristóteles. O restante vai só complementando. Não sei se você já percebeu isso nas minhas aulas. Então, vemos agora no barco o terceiro nível. Então, o terceiro nível é aquele nível que decide para onde o barco vai ir. Esse é a parte mais importante, porque não adianta nada você remar o barco, não adianta nada você proteger o barco, se você não direciona o barco. A parte mais importante é quem direciona, e a isso é tratado a parte da alma
intelectiva, a parte da alma que tem essa capacidade de pensar. Pois bem, na cidade ideal também vai ter aquelas pessoas que só nasceram para trabalhar mesmo, é peão, é CLT, é aquelas pessoas que vai trabalhar mesmo. Estão entendendo isso? Trabalhador. Bem parecido, bem parecido. Só que a pirâmide da Idade Média, a coisa da bem contemporânea, né, para explicar aquilo ali. E Platão, na Grécia, 4 séculos antes de Cristo, então, mas é bem parecido. Existe bastante gente para trabalhar, CLT, operário. Já existe uma parcela de gente para proteger, né? Você vai ver Forças Armadas, PM, então você vai ver que protege também. Já é menos gente. Quem trabalha tem que ser muita gente. Quem protege não precisa ser tanta gente igual ao trabalho. Agora, para governar, para falar para que lado a cidade vai, para que lado o país vai, a nação vai, esse não. Esse já tem que ser aquele camarada especial. Aquele camarada que consegue pensar, né? E o camarada que consegue pensar tem um nome. Tem um nome. Como é que é o nome desse camarada que pensa? É o filósofo. É o filósofo. O camarada que pensa é o filósofo. O resto não. O resto não. O resto não nasceu para pensar. Nasceu para trabalhar, para pegar na enxada, para pôr o capacetezinho amarelo. Sabe? O resto é peão mesmo. Ou segurança. E na área de segurança. É isso que Platão vai falar. Essa é a crítica. Essa é a principal crítica de Platão. Em resumo, o que está na apostila aí de vocês é isso. Em resumo, é isso. Agora, pessoal, deixar vocês terminarem de fazer essas anotações.